Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Cantinho. No vídeo de hoje, finalmente eu vim esclarecer, contar e compartilhar com vocês tudo sobre o casamento no civil. Gente, faltam 3 dias, hoje é domingo, faltam 3 dias para o meu casamento no civil. E desde que eu postei, desde que eu contei essa novidade para vocês, surgiram muitas dúvidas e muita gente me perguntando como que é, os trâmites, valores e documentação. Então eu resolvi trazer esse vídeo para ajudar quem tá com essas dúvidas, né? E compartilhar tudo que eu sei, tudo que a gente precisou para estar marcando a data do casamento, que a gente precisou levar. Tudo isso eu vou estar falando nesse vídeo, então bora lá! Falar do casamento no civil pago, eu quero falar do casamento que chegou ao meu conhecimento, né, que eu não conhecia essa forma de casamento, que é o casamento por insuficiência, né, por falta de condição, por declaração de pobreza. Existe esse tipo de casamento que não é o casamento comunitário, aquele que casam várias pessoas no mesmo dia. É um outro tipo de casamento que existe em todo o cartório, pelo menos aqui na minha cidade, no meu estado, né? E você chega ao cartório, você fala que você não tem condições, né? Você e seu parceiro não tem as condições de estar arcando com os custos, os gastos do casamento no civil. E vocês falam que vocês querem casar por declaração de pobreza ou insuficiência. Eu não lembro o nome exatamente. Só sei que existe esse tipo de casamento. Porém, quando eu fui ao cartório e tentei essa opção, a moça nos explicou que primeiro você tem que procurar a assistente social da sua cidade, né? Do seu setor. Geralmente essas assistentes sociais ficam na assistência social do seu setor ou no CRAS. E a gente tinha que procurar essa assistente social. Ela ia, né, analisar o nosso caso, olhar a carteira de trabalho, para ver se realmente não tínhamos condições de estar pagando o casamento, os custos do casamento. E aí ela coloca a gente em uma lista, e essa lista é uma lista de espera para entrar em outra lista, que é a lista do casamento em si, para você conseguir o casamento de graça. Então o cartório marca a data do casamento, você leva suas testemunhas, normal, como um casamento pago. Só que você assina uma declaração de pobreza. Porém, como eu expliquei para vocês, era muito burocrático, ia demorar muito. Eu e meu esposo, a gente tem pressa, a gente quer fazer o mais rápido possível, porque a gente quer regularizar a nossa situação, digamos assim, perante a igreja, perante Deus, né? O matrimônio de uma carne só, um casamento certinho, né? Ali feito no papel, porque nós queremos participar da ceia da nossa igreja, nós somos evangélicos e eu já sou batizada, meu marido vai batizar provavelmente nesse próximo mês, então a gente queria normalizar tudo isso pra gente conseguir cear na nossa igreja e tá certinho perante Deus mesmo. E a gente tinha pressa, na verdade não era, né? É um dos maiores objetivos de vida nossa, assim, vida conjugal, oficializar essa união. Então, depois de 8 anos juntos, a gente vai se casar. Então, tem essa possibilidade, você pode estar vendo aí na sua cidade como funciona, né? Mas a moça nos explicou que era mais ou menos isso, então iria demorar muito. Então, nós decidimos descartar essa possibilidade e fomos para o casamento civil normal, o casamento civil pago. O que você precisa saber antes de ir lá marcar o casamento civil, né? Você precisa da sua certidão de nascimento atualizada. Mesmo você tendo a sua certidão de nascimento original, você precisa ir ao cartório que você foi registrado e tirar a sua certidão de nascimento atualizada. Para você marcar a data do seu casamento, essa certidão tem que estar atualizada em pelo menos 6 meses. Então, esse era o nosso primeiro passo. Eu e meu esposo já tínhamos essas certidões no mesmo cartório da nossa cidade, que é lá no Garavelo, cartório Oliveira. Então, nós fomos lá só para tirar essas certidões atualizadas e depois a gente ia marcar a data do casamento, a gente ia, né, ver o que ia fazer, se a gente ia procurar assistente social, enfim. Chegamos lá.
Cada certidão custava R$ 82, R$ 80, nessa faixa. E as duas certidões sairiam por 160. E ela falou que como as nossas duas certidões eram de lá, se a gente já marcasse a data do casamento, não precisaria tirar certidões, porque a gente iria tirar a certidão, ia ficar ali com as certidões atualizadas em mão e, né, poderia até passar 6 meses a gente não conseguir casar, né, não marcar a data do casamento e depois teríamos que tirar uma nova certidão, pagar novamente para tirar outra certidão, porque essa certidão só vale por 6 meses. E ela falou, ela nos deu essa opção de já marcar a data do casamento, como nossas certidões já eram de lá, não precisaria pagar a certidão, só o valor do casamento em si. E o casamento, quanto custa? Bom, eu pesquisei em 2 lugares aqui em Aparecida de Goiânia. O primeiro lugar foi lá no cartório Bruno, que é no Vila Brasília, se eu não me engano. Nesse cartório Bruno, ficava mais de R$ 500. Todos os gastos, juiz, adicional disso, adicional daquilo, ficava 560 para arredondar. Chegava a 560. Fora as certidões, né? A gente teria que ter nossas certidões atualizadas, então 560 só o valor do casamento, fora mais 160 para tirar as certidões. E lá no cartório Oliveira ficou no valor de 495, já com a certidão, né? Porque nossas certidões eram de lá e com tudo incluso, né? Todos os adicionais, juiz e etc. Tudo fechou no valor de 495. Então, pra gente compensaria muito mais pagar logo 495 e já sair de lá com a data do casamento marcada do que pagar 160, ficar com as certidões em mão, procurando casamento de graça, procurando marcar a data do casamento e não conseguir marcar e depois ter que tirar essas certidões de novo e pagar mais 160. Então, nós já decidimos ali, na Semana das Crianças, a gente estava com esse dinheiro que era para comprar os presentes dos meninos e a gente falou, quer saber? Vamos marcar logo essa data. Nós não tínhamos testemunhas na hora, então a gente falou para a moça, mas a gente só veio tirar a certidão. A gente nem trouxe testemunhas. Ela falou, não tem problema. Eles podem vir em até 5 dias. Depois que vocês saírem daqui, eles vão ter 5 dias para vir aqui. Não precisa nem de vocês virem. É só eles virem e falar que são as suas testemunhas, dar o seu nome aqui, que a gente, né, inclui eles aqui nos papéis. Então, dito isso, a gente concordou. Então, fomos para o segundo passo, que é a data do casamento. A data do casamento, ela nos disse que seria após 25 dias, né? Depois de 25 dias do dia que a gente foi lá marcar. Então, ela abriu um livro lá todo, né, bonitão. E aí, ela olhou as datas lá após esses 25 dias e nos mostrou as datas que tinham. E nós escolhemos a data do dia 27, quarta-feira. O horário nós não podemos escolher, o horário foram eles que marcaram lá para meio-dia, mas essa foi a data que nós preferimos, no dia 27. Era dia 1º de outubro, se eu não me engano, dia 2 de outubro, então 25 dias pra frente, né, tava bem nessa data, então foi a primeira data que a gente pegou depois desses 25 dias, já pro mesmo mês, porque como eu falei, a gente tem pressa, a gente quer se regularizar logo nisso. E a gente marcou a data e ela continuou lá fazendo as partes burocráticas, né, que eu não sei o que era, demora um pouquinho, gente, então não vá com pressa. Aí, depois que ela fez tudo isso, ela nos perguntou se nós queríamos incluir o sobrenome um do outro na certidão de casamento, né, no nosso nome, se eu queria pegar o sobrenome do meu marido ou se ele queria pegar o meu. E a gente pensou lá na hora e decidimos que não, cada um vai ficar com seu sobrenome mesmo. Eu até pensei em pegar o nascimento pra ficar igual os meninos, né? Porque os meus filhos, eles têm o nascimento no sobrenome, então eu pensei em pegar e ficar Beatriz Ferreira Souza Nascimento. Aí eu pensei, não vai dar certo. Aí eu pensei, Beatriz Nascimento Ferreira Souza. Sabe, parece que não encaixava. Aí eu falei, não, deixa, eu vou ficar com meu sobrenome mesmo. Beatriz Ferreira Souza, ele também ficou com o sobrenome dele, Roger Nascimento Silva, e deu tudo certo. Mas se você quiser pegar o sobrenome do seu marido, ou seu marido quiser pegar o seu, pode e não tem adicional, né? Teve uma pergunta que
Teve uma pessoa que me perguntou isso, né, se cobra para adicionar o sobrenome um do outro. E não, gente, isso já tá incluso ali no pacote do casamento, né, seu direito. Então não cobra. E a certidão de nascimento sua fica lá no cartório, tá? Você não tem mais certidão de nascimento e o que vem para sua mão vai ser sua certidão de casamento no dia que você casar. Eu até estranhei porque a moça me entregou só o plastiquinho, né, todo vazio. Eu falei, cadê minha certidão? Ela, não, a certidão de vocês agora fica aqui e vocês vão ter a certidão de casamento no dia do casamento. Então, a certidão já vai estar lá o seu sobrenome certinho, não precisa pagar nada por isso. Então, em relação a isso, né, que tiveram essa dúvida, não paga para você adicionar o sobrenome de ninguém, você pode sim adicionar. O que mais? Eu não sei se tem mais alguma coisa assim relevante para falar para vocês que eu me lembre lá do dia, mas pagamos esses 495 lá no cartório Oliveira, né? As duas testemunhas que nós escolhemos foram lá no dia seguinte para se incluir, né, lá, e precisa das testemunhas serem as mesmas no dia do casamento. Muita gente me falava que não precisava ser a mesma testemunha, né, as mesmas testemunhas no dia do casamento, que para marcar a data podia ser uma e no dia do casamento poderia ser outra, mas não. Tem até o papelzinho com lembrete que eles me deram, vou tentar deixar ele aqui, a foto dele, que tá falando lá claramente, precisa ser as mesmas testemunhas que assinaram lá o livro para estarem no dia do casamento. Aí, gente, você assina milhões de papéis, muito papel, é muita assinatura, casamento é coisa séria. Ah, lembrei a coisa mais relevante, né, em relação à separação e comunhão de bens. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não sei muito sobre, eu só sei o que me falaram, né. Tem as opções de você, cada um ficar com seus bens, né, eu ficar com tudo que eu tenho, meu esposo ficar com tudo que é dele. Acho que esse é o casamento com separação de bens. Tem o de comunhão total, que tudo que é meu, né, tudo que eu já tenho e tudo que ele tem passa a ser de nós dois depois do casamento. Então, se eu tiver uma casa no meu nome e ele tiver uma casa no nome dele, quando a gente se casar, é tudo nosso. E tem a comunhão parcial, que é tudo que eu adquiri depois do casamento. Então, eu tenho uma casa, mas quando a gente se casar, essa casa continua sendo minha. Se eu adquirir outra casa depois do casamento, essa casa é nossa. A mesma coisa para ele. Se ele compra, sei lá, uma moto e tá no nome dele, essa moto é nossa depois do casamento. Mas tudo que ele tem antes do casamento é dele, tudo que eu tenho antes do casamento é meu. Nada, né? Mais detalhes. E, se eu não me engano, isso é pago. Para você escolher essa opção de casamento por separação total de bens, o que é meu, o que é dele, e depois do casamento continua assim, nada divide com ninguém, você paga um valor de R$300, arredondando aí. Tinha lá no do cartório Bruno, eles me mandaram uma ficha com tudo, né, escrito, os valores e tudo mais, e essa parte incluía mais um pagamento. Só a que é comunhão parcial, que é o que é meu antes do casamento e o que é dele antes do casamento. E depois que a gente se casar, tudo que eu adquiri, tudo que ele adquirir é de nós dois, que é a comunhão parcial, essa é de graça. Mas a separação total e a comunhão total, né, ela é paga, tá bom? Eu não sei se ficou meio claro pra vocês isso, mas enfim, só a que é parcial que não é paga, pelo menos no cartório Bruno. Lá no cartório Oliveira, nós nem chegamos a perguntar. Eu já tinha essa ciência que essa parte era paga, né? E aí ela só falou, ó, vocês vão estar se casando no dia 27, meio-dia, pipipipopopó, e cada um vai ficar com o seu nome mesmo, e o casamento será em comunhão parcial de bens. Aí ela deu todas essas informações, a gente confirmou que sim, e pronto. Aí ela fez todos os papéis lá e a gente assinou tudo. Então, nossa opção de casamento foi essa, mas tem as outras opções também, só que eu acho que em todos os cartórios ela é paga. Não sei te dizer assim com certeza. E é isso, gente. Essas foram aí, eu acho que as coisas mais relevantes, né, que eu achei para contar para vocês. Precisa das duas testemunhas, sim, e as mesmas estarem no dia. É bom levar quando você for marcar, já vai com as suas testemunhas, é porque nós fomos lá só para tirar a certidão de nascimento
e acabou que já saímos de lá com a data do casamento marcada. Então, precisa de 2 testemunhas, tem as opções, né, de casamento com separação total, com comunhão total e com comunhão parcial. E eu acredito que para você escolher separação total ou comunhão total são pagas, a única que não é paga é a parcial. O que mais que eu falei? O valor, né, R$495 no cartório Oliveira, lá no Caravelo, aqui em Aparecida de Goiânia. Pode ser que em outros cartórios mudem, né, como no cartório Bruno, que era 560. Então varia muito. E existe esse tipo de casamento, que é o casamento por insuficiência, é o casamento por declaração de pobreza. Chega lá no cartório e fala, quero me casar por declaração de pobreza, que eles vão te orientar aí o que você precisa. Eu sei que você precisa ter carteira de trabalho, né, comprovando se você trabalha ou não, você e seu futuro marido. Você precisa levar também, se você tem algum cadastro no Cadil Único, alguma coisa do governo, né, que mostra que você recebe ou que você precisa do governo para alguma coisa. Você precisa levar as 2 testemunhas também. E a moça me falou que para entrar nessa lista de casamento por declaração de pobreza, eu precisaria procurar um assistente social, que é essa assistente social que ia colocar o nosso nome na lista, que era uma lista de espera para entrar na lista do casamento. E que não é um casamento comunitário. Esse casamento comunitário é o estado que proporciona, né, que faz nas cidades aquele casamento que vai todo mundo junto. Esse casamento por pobreza é um outro tipo de casamento lá. Mas enfim, gente, foi isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se eu puder estar ajudando mais, comenta aqui embaixo qualquer dúvida. Se eu souber, eu vou te responder, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!